Fala vilões, essa é a segunda parte dos vídeos que iremos recriar o jogo da velha do zero. O link para a primeira parte está nas descrições, assim como o código do jogo até agora. Sem mais delongas, nesse vídeo vamos terminar o nosso modo de jogo humano contra humano e humano contra a máquina burra. Nossos próximos passos são escanear o nosso tabuleiro para descobrir e guardar quais casas estão vazias e disponíveis para serem jogadas, identificar em que casa o jogador está clicando, realizar a jogada alterando o tabuleiro na memória e a sua representação visual, checar se algum jogador ganhou depois da última jogada ou ver se foi empate. Vamos já tirar uma coisa da nossa lista, criando um array que vai guardar as casas vazias disponíveis para jogar. Antes de a gente só começar, por favor, dá essa moral, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Então vamos lá, aqui em cima vamos criar a nossa variável que vai ser um array chamado casas disponíveis, tá? Esse array vai guardar quais casas, as coordenadas das casas que estão disponíveis para serem jogadas. Depois vamos criar uma função que a gente pode dar o nome de descobrir casas disponíveis, que vai percorrer no início do nosso jogo o nosso tabuleiro e ir inserindo nessa nossa variável casas disponíveis as casas vazias que a função encontrar. Como é o início do jogo, todas as casas vão estar vazias e todas as casas vão ser inseridas nessa variável. Vamos lá então. Aqui em cima a gente pode colocar. Vamos colocar aqui depois de desenhar jogadas. E depois de desenhar nosso tabuleiro. Vamos lá. Function descobrir casas disponíveis. Como é que a gente vai fazer essa descoberta? A gente vai simplesmente percorrer o nosso tabuleiro. Então vamos lá. Vamos criar os dois loops for, já famoso aqui, né, na nossa programação, percorrendo todas as linhas e todas as colunas. E um outro loop for aqui dentro. Let j igual a 0, j menor que 3, j mais mais. Então, ou seja, nesses dois loop for vão percorrer cada casa do nosso tabuleiro. E o que ele tem que ver? Ele tem que ver se o nosso tabuleiro, nessas coordenadas que nós estamos vendo, I e J, seria igual a vazio. Se isso for verdade, quer dizer que essa casa do tabuleiro está vazia. Então a gente vem em casas disponíveis e utilizamos um método de arrays para inserir um elemento no array, que é a função push. A gente coloca aqui dentro, então, a tupla que representa as coordenadas dessa casa que a gente está olhando. Por exemplo, a primeira casa que a gente vai estar olhando vai ser a coordenada 0, 0 e a última vai ser a coordenada 2, 2. Para rodarmos essa função antes do jogo começar, a gente tem que chamar ela dentro da função setup, aqui embaixo. Então nós vimos aqui e chamamos a função, deixa eu copiar para não ter erro, descobrir casas disponíveis. Pronto, agora nós já temos uma variável que é um vetor que guarda quais casas estão disponíveis. Vamos agora fazer um monitoramento do clique do jogador. Para isso a gente utiliza uma função do próprio P5 chamada function mouse pressed. Se a gente colocar aqui, por exemplo, um console.log, para que serve o console.log? Para imprimir no nosso console alguma coisa que a gente quiser. Eu vou poder mostrar para vocês um outro atributo que o próprio P5 também disponibiliza para a gente, que é o mouse X e mouse Y. Isso são as coordenadas do clique do mouse. Então vamos colocar aqui para poder exibir. Eu vou concatenar aqui, tá? X, dois pontos. Mais, né? Concatenei essa string com essa informação do mouse. Depois eu vou botar outro mais. Vou abrir um outro string para botar um espaço, colocar o Y, dois pontos e essa informação do mouse. Vamos rodar isso aqui e eu vou clicar aqui em algumas posições da nossa tela de jogo. Vocês vão ver que aqui no console vai ser exibido em qual coordenada eu cliquei. Vamos lá. Rodei o nosso jogo. Cliquei lá. A coordenada X 176 e 189, vou clicar aqui em cima, Agora a gente vai fazer todo o processo para adivinhar em qual casa nós estamos clicando. A gente sabe que essa casa é a coordenada linha, né? Linha 0 e coluna 0. Aqui é linha 0, coluna 1 e aqui é 02. Aqui é 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2. Como é que a gente vai descobrir ao clicar que isso aqui é a 0, 1? Vamos tirar esse console aqui por enquanto. Vamos criar uma variável aqui chamada tamanho casa. Que essa variável vai guardar o tamanho do lado das nossas casas, que é a largura da tela dividido por 3. Então vamos lá, dividido por 3. Agora, se a gente dividir a coordenada X do clique do nosso mouse pelo tamanho da casa, a gente vai ver o seguinte. Deixa eu colocar aqui um outro console.log. Eu vou exibir o mouse X dividido pelo
tamanho casa, que essa vai, vamos copiar aqui, que essa variável aqui. Vamos ver o que ele exibe. Cliquei, lá, 0.5 quando eu clico na primeira casa, 1. Alguma coisa quando eu clico na segunda e 2 alguma coisa. Você vê que o número antes da vírgula representa justamente a coordenada x da nossa casa. Então basta a gente conseguir pegar esse número antes da vírgula para a gente saber qual coordenada a casa que a gente está clicando tem. A gente pode usar a função floor para conseguir isso. Ela pega o número inteiro mais baixo, logo abaixo desse número que a gente vai entrar para ela. Então vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma variável let i, que vai ser o mouse, vai ser o floor, mouse x, dividido pelo tamanho da casa. E vamos fazer a mesma coisa com o j, que vai ser a coordenada y, né? Vai ser o mouse y dividido pelo tamanho da casa. Eu vou mostrar aqui para vocês, console.log, linha mais i, mais espaço, coluna, 2 pontos, mais j. Ponto e vírgula, vamos ver se funcionou. Rodei aqui, cliquei, olha lá, linha 0, coluna 0, 1, 0, 2, 0, 0, 1. Ou seja, agora nós já sabemos em qual casa nós estamos clicando e também já sabemos que há um array que guarda quais casas estão disponíveis. O que a gente tem que fazer agora é juntar esses conhecimentos e checar se a casa que está sendo clicada está dentro daquele array de casas disponíveis. Vamos fazer isso. Para a gente conseguir isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma outra função chamada checar disponibilidade de casa, que vai receber como argumento uma tupla. Uma tupla simplificadamente é um conjunto de dados, tá bom? Uma tupla com as coordenadas i e j da nossa casa clicada. Depois a gente vai percorrer todo o nosso array de casas disponíveis até encontrar a casa que a gente clicou ou até chegar ao final do nosso vetor. Se a gente chegar ao final do vetor sem encontrar a casa, então quer dizer que a casa não está disponível. E a nossa função vai retornar o valor -1 para informar isso para o nosso programa. Se a nossa casa for encontrada, aí a função retorna em qual posição no array, no nosso vetor. Essa posição também é chamada de índice, que vai informar em qual posição a nossa casa está guardada. Vamos começar então fazendo a nossa função percorrendo todo o nosso array de casas disponíveis com um loop for. Function checar disponibilidade casa. E ela vai receber como argumento a casa clicada. Dentro da nossa função, vamos fazer o nosso for let i igual a 0, né, uma variável aqui que auxiliar. Enquanto i for menor que casas disponíveis, ponto, length, isso quer dizer o comprimento, né, das nossas casas disponíveis, do tamanho do nosso vetor de casas disponíveis. Ou seja, se tiver 5 casas disponíveis, o length vai ser 5. Se tiver 9, o length vai ser 9. Depois i mais. Pronto, já estamos percorrendo todo o nosso vetor de casa disponível. Agora a gente vai ter que comparar se a casa disponível que estamos olhando agora é igual à casa clicada que nós disponibilizamos para a nossa função. Vamos testar isso como? Casa disponíveis, vou copiar aqui para não ter erro, né? Casas disponíveis na posição I, que é a posição que nós estamos agora, beleza. Nessa posição a gente tem duas informações, a coordenada I e a coordenada J. A coordenada I está guardada na primeira posição, que é o 0. A gente vai comparar se isso é igual à casa clicada também na sua primeira posição. Além disso, vamos comparar se a casas disponíveis no índice I que a gente está olhando agora na segunda coordenada, que está guardada na posição 1, é igual a casa clicada na posição 1. Isso aqui pode soar um pouco confuso. Acho que vocês têm que olhar com calma e se vocês não entenderem esse pedaço aqui, novamente, vá nos comentários que eu tento explicar com um pouco mais de detalhes isso aqui, tá bom? Ou seja, se a casa clicada que foi enviada aqui para a nossa função é igual a essa casa que está guardada no nosso vetor casas disponíveis. Se der um match aqui, né, se forem iguais, então a gente vai return justamente o i, que é a posição no nosso vetor de casas disponíveis que essa casa está guardada, tá? Se o loop for terminar e não encontrar nada, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai retornar -1 para o programa saber que a casa que a gente enviou, que a gente clicou, não está disponível. Pronto, agora a gente precisa utilizar essa função. Onde a gente utiliza ela? A gente utiliza assim que a gente clica o mouse na nossa casa, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável chamada let
índice casa, que vai guardar justamente o retorno dessa função aqui em cima. Então vamos por parte, vamos chamar checar a disponibilidade da casa e vamos passar a casa que a gente clicou. Como é que a gente faz isso? A gente vai colocar entre colchetes o i e o j, que são essas variáveis que nós pegamos aqui, das coordenadas. Quando a gente faz isso, a gente está passando essa coordenada para essa função checar a disponibilidade, que vai percorrer todo o nosso array de casas disponíveis tentando encontrar essa tupla. Vamos supor que seja a primeira casa, a gente está passando 0, 0 para ela. Ela vem aqui e vê a coordenada 0, 0 está aqui na casa disponível. Caso esteja dentro do vetor de casas disponíveis, ele vai retornar justamente a posição em que ela está localizada no nosso vetor. Caso negativo, ela vai retornar -1. E esse valor vai estar aqui no índice casa. Agora, o que nós temos que saber? Nós temos que testar se o índice casa for diferente de -1, quer dizer que a gente tem uma casa disponível para ser clicada. E o que a gente faz então? A gente tem que simplesmente colocar o símbolo do jogador da vez. Então aqui dentro vamos fazer o seguinte, vamos criar uma variável chamada let jogador da vez. Ela vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao jogador 1 ou ao jogador 2. Só como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que ver. Se for a vez do jogador 1, que é justamente essa variável aqui de cima, a vez do jogador 1. Se essa variável for true, ele vai receber o valor do jogador 1. Caso negativo, ele vai receber o valor de jogador 2. Isso aqui é uma notação um pouco mais sucinta para escrever justamente assim. Se vez jogador 1 igual a true, aqui que ele faz? Ele, jogador da vez, é igual a jogador 1. Se não, jogador da vez é igual a jogador 2. Isso a gente consegue simplificar numa linha só. Ou seja, jogador da vez vai ser igual a jogador 1 caso isso seja true, ou jogador 2 caso isso seja false. Para essa aqui, vamos botar isso aqui. Então já descobrimos qual o símbolo vai ter que ser desenhado. O x, -1, ou a bola, +1. Depois disso, a gente tem que ir na posição do tabuleiro. Na posição I, J, e colocar justamente lá o nosso jogador da vez. A gente sabe agora que é uma bola ou um X. Pronto, depois disso, a gente tem que tirar essa casa da lista de casas disponíveis. Para isso, a gente vai usar o comando splice, que recebe um índice do vetor e o quanto a gente deve tirar. Então, legal, vamos explicar isso melhor. A gente tem que ir lá na nossa casas disponíveis e usar o comando splice. O que o comando splice fala? Você quer tirar elementos a partir de qual índice desse vetor casa disponíveis? A gente já sabe, é justamente o índice da casa. Índice casa. E ele pergunta quantos elementos? Um só, que é justamente a casa que queremos tirar. Pronto, vamos testar isso? Antes, a gente tem que primeiro, deixar todas as nossas casas disponíveis. Vamos tirar aqui então. Vamos lá, vamos apertar o play, torcer para que tudo dê certo e clicar no primeiro. Opa, tá o X lá. Vamos clicar nessa casa. X de novo? Calma aí, eu cometi um erro, porque depois que há uma jogada, a gente tem que substituir a vez do jogador. Então vamos lá, quem sabe faz ao vivo, Então tá aqui. Quando o jogador clicar, depois a gente vai fazer o seguinte, que vez jogador 1 vai ser igual à negação de vez jogador 1. Ou seja, isso aqui vai fazer o seguinte. Se jogador 1 for true, esse sinal nega esse valor e vira false. E se esse valor for false, esse sinal nega esse valor e vira true. Ou seja, a gente alterna de true para false. Vamos retestar aqui. Vamos lá, X. Vamos clicar aqui agora. Opa, bola. X. Aqui é outro teste. Eu troquei aqui. Aqui tem que ser J. I. Agora vai dar certo. X. Bola, X, bola, X, bola, X, bola, X. E quando você não tem mais cara disponível, você não consegue mais fazer nenhuma jogada. Pô, legal, o jogo já funciona, mas quando ele termina, não é verdade? Pronto, a gente sabe que não adianta a gente ficar jogando aqui indefinidamente sem possibilitar que o jogo termine. Mesmo que a gente coloque aqui, X ganhando, nada acontece no jogo, Então a gente tem que fazer uma função que cheque as condições de vitória. Eu acho que um bom nome para essa função seria checar vitória. Bem mas louco! O checar
vitória tem que verificar se alguém ganhou. Bem, eu imagino que todos vocês saibam como se ganha no jogo da velha, né? Como no nosso tabuleiro, o jogador 1, o X, é representado pelo número -1, e o jogador 2, que é a bola, é o valor +1, a gente tem que checar os valores de uma linha e ver se dá o valor -3. Se isso acontecer, quer dizer que o X ganhou. Ao contrário, se der o valor +3, quer dizer que o bola ganhou. Se for algum valor diferente disso, quer dizer que ou a linha não está completa, ou ela está dividida entre o jogador 1 e o 2. A gente tem que fazer isso não só para as linhas, mas também para as colunas e para as duas diagonais. Então, se a função checar que alguém ganhou, ela vai fazer o seguinte, ela vai retornar jogador 1 ou jogador 2. Caso não tenha vencedores, ela vai retornar null. Beleza? Estamos combinados como a gente vai programar isso? Bora programar. Vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui a nossa função, vamos colocar aqui embaixo. Function checar vitória. Aqui que a gente vai fazer? A gente vai percorrer for let i igual a 0, enquanto i for menor que 3, né, que são 3 casas, e mais. Dentro disso faremos outro for let j igual a 0, enquanto j for menor que 3, j mais. Pronto, com isso a gente já vamos conseguir andar casa a casa. A gente precisa de uma variável chamada variável soma, que vai guardar justamente a soma de cada linha, de cada coluna. Ela começa com o valor 0. Aqui dentro de uma casa, a gente vai fazer que a soma vai ser igual ao valor atual mais o valor da casa, do tabuleiro J, e a gente vai fazer isso. Ele vai rodar por 3 vezes isso aqui. Depois que ele rodou isso 3 vezes, ele vai ter visto na linha todas as casas. A gente vai depois disso testar. Se soma for igual a +3, quer dizer que... Vamos botar -3 para a gente botar na ordem. Se for -3, quer dizer que o jogador 1 ganhou. Então a gente vai retornar jogador 1. Vamos deixar organizadinho aqui. Deixa eu fazer o seguinte, que como são vários testes, para a gente não complicar. A gente está testando linhas aqui. Então vamos lá, continuando. Se a soma for -3, quer dizer que o jogador 1 ganhou. Caso contrário, se a soma for igual a +3, quer dizer que o jogador 2 ganhou. Se nenhum dos dois jogadores ganhou, ou seja, se a soma não for nem -3 nem +3, a gente ainda não pode retornar nulo aqui, porque ainda tem outras situações a serem testadas, ou seja, a outra linha e também as colunas e também as diagonais. Só depois de ter testado todas as condições e realmente ver que nenhum jogador ganhou, aí sim a gente pode retornar nulo. Depois que a gente testou essa linha, a gente volta a variável soma para o seu valor inicial 0 para começar um novo teste. Depois que esses dois for rodarem completamente, todas as linhas foram testadas. E se o nosso programa ainda não retornou, né, nem o jogador 1 nem o jogador 2, ele tem que começar agora a testar as colunas. Então vamos fazer agora aqui embaixo os testes das colunas. Vamos deixar aqui para deixar organizado, colunas. Aqui é muito parecido, só que a gente vai só alterar a ordem aqui do i e do j. Então, for let j igual a 0, enquanto j for menor que 3, j mais. For let i igual a 0, enquanto i menor que 3, i mais. Mesma coisa, vou até copiar aqui. Soma é igual a tabuleiro, só que invertendo essas coordenadas aqui, i e j. E aqui embaixo a gente vai fazer mesmíssimos testes. Se naquela coluna o valor tiver somado -3, quer dizer que o jogador 1 ganhou, a gente retorna isso. Se for +3, o jogador 2 ganhou, a gente retorna isso. Se nada disso acontecer, a gente volta o valor soma para 0. Ele vai testar coluna a coluna e se não teve vencedores, o programa vai continuar. Continuar para onde? Agora ele vai testar as diagonais. A gente vai testar primeiro a diagonal, que eu vou chamar, vamos chamar de diagonal 1. Diagonal 1. Essa diagonal 1 é a diagonal da esquerda para a direita. Aqui a gente faz esse nosso teste, essa nossa soma na mão, ou seja, soma, a variável soma vai ser mais igual ao que? Tabuleiro, na posição 0, 0. Deixa eu copiar aqui, depois na posição 1, 1, depois na posição 2, 2. Isso aqui é uma das diagonais. Depois disso a gente faz a mesma comparação. Depois disso nós vamos testar a outra diagonal, que é a diagonal 2, que a gente também vai fazer na mão. Deixa eu copiar aqui porque o código é esse, tá? Assim, ó. Diagonal 2. Só que aqui não é mais 0, 0.
Aqui vai ser 0, 2. Aqui vai ser realmente 1, 1. E depois aqui vai ser 2, 0. Que é a diagonal da direita para a esquerda. E de novo, se for menos 1, jogador 1. Se for 3, jogador 2. Agora sim, nós já testamos todas as condições possíveis. E se nenhum jogador ainda ganhou, quer dizer que a gente tem que retornar nulo. Vamos voltar lá. Vamos voltar agora onde a gente tem que fazer o teste se houve vencedores ou não. É justamente aqui. Depois que nós clicamos na casa e a casa que nós clicamos foi marcada com o nosso símbolo, a gente agora tem que saber duas coisas. Vamos criar aqui a variável vencedor, que vai guardar o retorno da nossa função checar vitória. Agora o vencedor vai ser ou jogador 1, ou jogador 2, ou nulo. A gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que testar. Se a variável vencedor for nulo, quer dizer que não houve vencedores. E a gente tem que saber também que o jogo tem que continuar se, somente se, ainda houver casas disponíveis para serem escolhidas. Então a gente faz o seguinte, se vencedor for igual a nulo, ou seja, não houve vencedores. Dentro disso aqui a gente faz outra comparação. Se casas disponíveis .length for igual a 0, aí sim, o que a gente está testando? Não houve vencedores e não há mais casas para serem jogadas. Ou seja, nesse caso, o que aconteceu? O que aconteceu foi um empate. E a gente vai escrever isso na tela. Então vamos fazer aqui, ó. A gente vai utilizar, vamos criar uma variável P e vamos utilizar aqui algumas outras funções do P5. Create P, que é para criar um parágrafo. A gente vai colocar aqui dentro o nosso texto que a gente quer exibir, empate. Depois a gente coloca p.style. Vamos dar um estilo para esse nosso parágrafo. E o estilo a gente coloca aqui font size, que é o tamanho da fonte, e qual o valor a gente quer para essa fonte, 50 pixels. Eu tô botando aqui, tá, gente? Vai ficar meio feio, mas é só para vocês entenderem. E p.position, a posição, eu vou botar aqui também 100 por 100. Não vai ficar tão enquadrado, mas vai servir. Vamos aproveitar aqui e criar uma variável chamada Game Over. A gente pode colocar ela lá em cima para saber se o jogo tem que parar ou não. Então vamos fazer assim. Aqui em cima, nas nossas variáveis aqui de controle, vamos colocar aqui também Let Game Over igual a false, né? Ela começa como false. E aqui dentro, quando acontecer o empate, a gente vai fazer o seguinte. Opa, aconteceu o empate, então o jogo tem que parar, então Game Over é igual a verdadeiro, o jogo acabou. Agora vamos fazer o mesmo teste de vencedor, porque aqui a gente já terminou de fazer o teste do empate. Mas vamos fazer agora, no caso do vencedor, aqui a variável está errada, né? Vencedor. Se vencedor for igual a jogador 1, ou seja, já descobrimos o vencedor, a gente vai fazer isso aqui mesmo, mesma coisa que isso aqui. Só que não vai ser empate, a gente vai escrever jogador 1 ganhou. E de novo, game over true. E vamos fazer a mesma coisa. Vencedor igual. Aqui é uma comparação, então são dois iguais. Se vencedor igual a jogador 2, mesma coisa. Ctrl C, Ctrl V. Só que escrevendo que o jogador 2 ganhou. Game over também, que o jogo vai ter que parar. Como a gente criou essa variável Game Over, vamos colocar todo esse código que permite que a gente clique, que faça todas essas coisas que nós estamos fazendo aqui dentro dessa função mousePress, para que isso aconteça somente se o game não tiver terminado. Então, se Game Over for verdadeiro, ele não faz nada. Ou seja, o jogo parou, ele não faz nada. Se não, ou seja, o jogo ainda não acabou. Aí sim, a gente vai fazer tudo isso que nós criamos aqui dentro, que é clicar, descobrir em qual caso o usuário clicou, enfim, tudo isso que você já sabe, tá? Todas as nossas funções que a gente fez até agora só vai funcionar quando o Game Over não for verdadeiro, ou seja, quando o jogo não tiver terminado ainda. A gente já fez bastante coisa aqui. Será que a gente esqueceu alguma coisa? Será que a gente errou alguma coisa? Não tem outra opção a não ser testar o nosso programa. Vamos lá, vamos dar um play aqui e torcer para que tudo dê certo. Primeiro o X está aqui. Vamos jogar aqui já para o X ganhar. Tá lá. Jogador 1 ganhou. E quando isso acontece, a variável Game Over se torna verdadeira e a gente não consegue mais clicar. A gente vai ter que reiniciar nosso jogo. Vamos reiniciar aqui e vamos agora testar para o jogador 2 ganhar. Bola. Bola. Jogador 2 ganhou. Legal. Vamos testar agora um empate. X aqui, uma bola aqui, um X aqui, uma bola aqui. Vamos lá, tomara que eu não erre. Opa, empate. E novamente legal. Uhul! Nosso jogo já está completo na versão jogador contra jogador. Se você acompanhou o nosso vídeo recriando o jogo Pong lá atrás, já pode falar que é desenvolvedor de jogos, ou não.
Então, para acabar com a nossa obrigação nesse vídeo, falta a gente fazer o computador jogar. Não, tô vendo o desenho. Desculpa. Bem, como é uma versão noob do PC e olhando o que nós temos até aqui, me parece que a gente deve fazer o programa escolher aleatoriamente entre as casas disponíveis para jogar e torcer para dar sorte de escolher as casas certas. Vamos nessa. Vamos criar uma função chamada IA Joga. A gente pode colocar ela aqui. Function IA Joga. Essa função vai primeiro pegar uma casa aleatoriamente dentre as casas disponíveis. Vamos então criar aqui uma variável chamada índice aleatório e vamos usar uma função chamada random, que pega um número aleatório entre 0 e o número que a gente colocar aqui dentro. Vamos colocar aqui dentro o tamanho do vetor casas disponíveis, .length. Ou seja, a nossa função random vai buscar aleatoriamente o número entre 0 e o tamanho da nossa casa disponível. Só que se a gente ver o retorno dessa função random, ela usa números com casas decimais. E logicamente um índice dentro de um vetor não é um número com casas decimais, é um número inteiro. Por isso a gente vai usar aquela função já conhecida floor, que pega o número inteiro logo abaixo do número entrado. Então se a gente entrar com o número, por exemplo, 1.5, ele vai retornar 1. Se a gente entrar com o número 2.37, ele vai retornar 2. Pronto, agora dentro do nosso índice aleatório já temos um índice buscado aleatoriamente dentro da nossa casa disponível. Vamos agora criar uma variável i, que vai guardar a coordenada i dessa nossa casa escolhida. Então vamos aqui na casas disponíveis, vamos no índice aleatório, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, a gente não sabe, foi escolhido aleatoriamente, e vamos pegar a primeira informação dessa casa e guardar na variável i. Vamos fazer o mesmo com uma variável j, casas disponíveis, índice, deixa eu copiar aqui, índice aleatório, buscando a segunda informação e colocando em j, Agora vamos nessa posição do tabuleiro que está guardado em I e J e vamos inserir a nossa bola, colocando o valor do jogador 2. Então vamos em tabuleiro, na posição I e J. Vamos nessa posição colocar o valor de jogador 2. Pronto, nossa jogada está feita. Mas antes de terminar a nossa função IA Joga, a gente tem que tirar essa nossa casa jogada das casas disponíveis, usando aquela função splice que nós já utilizamos anteriormente. Então nós vamos lá em casas disponíveis, .splice. O índice do vetor que a gente quer tirar o valor, então é justamente no índice aleatório, e a quantidade de elementos a serem tirados, 1. Depois disso a gente muda a nossa vez para que o jogador 1 volte a jogar. Então vez jogador 1 igual a verdadeiro, true. E é isso, a nossa função IA Joga, que vai fazer o nosso computador jogar, está feita. Bem, parece que a gente terminou, mas tem mais uma coisinha a fazer. Toda vez que a máquina joga, também temos que testar se houve vencedores. E o código que testa se houve vencedores é esse código aqui embaixo, que cria uma variável vencedor, checa a vitória e faz toda essa comparação aqui embaixo. Para a gente não ficar repetindo esse código também lá em cima, vamos criar uma função que recebe o valor retornado pela função checar vitória, que está sendo salva aqui na variável vencedor, e ela vai fazer o trabalho que estamos fazendo aqui. Essa função pode chamar, por exemplo, testa game over. Então vamos lá. Então aqui, function testa game over. E essa função recebe a variável vencedor, que vai ter dentro dela quem venceu, se é o jogador 1 ou 2, ou nulo se ninguém venceu, conforme a gente já fez antes. Então vamos colocar aqui dentro, vencedor. Agora nós vimos aqui embaixo, pegamos todo esse código aqui, tiramos daqui e colocamos dentro da função testa game over. Então só repassando aqui, a função testa game over recebe um vencedor. Se o vencedor for nulo, ele vai checar se ainda existem jogadas possíveis. Se não tiver jogadas possíveis, quer dizer que foi um empate. E o jogo tem que terminar, game over igual a true. Da mesma forma, ele testa, se o vencedor for o jogador 1, exibe a mensagem que o jogador 1 venceu e interrompe o jogo, termina o jogo. E da mesma forma, ele faz aqui com o jogador 2. Agora lá embaixo, de onde nós tiramos o código, né, daqui,
a gente tem que chamar essa função. Aqui, só lembrando, é quando o nosso jogador está jogando. Como a gente tirou o código daqui e criamos uma função com esse código, vamos chamar essa função aqui dentro. Vamos fazer testa game over, passando quem? A nossa variável vencedor. Vamos fazer a mesma coisa agora quando o nosso computador joga. Então tá aqui, casas disponíveis, né? A última ação é, ele vai tirar a casa que foi jogada, ele tem que testar, igual lá quando o jogador vence, tem que testar se houve vencedores. Como é que ele faz isso? Ele usa a função checar vitória, que retorna nulo se ninguém venceu, ou retorna jogador 1 se o jogador 1 venceu, jogador 2 se o jogador 2 venceu. Depois disso a gente chama a função testa se foi game over, passando essa variável vencedor. Depois disso, continuamos mudando a vez para o jogador 1 poder voltar a jogar. Tá, já criamos a função que vai permitir que o computador jogue, que é essa função IAJoga. Mas em que momento a gente vai chamar ela? A gente vai ter que chamar ela dentro da função draw, que é aquela função que fica o tempo todo sendo chamada aqui embaixo. Só que se a gente colocar aqui dentro IAJoga, simplesmente assim, a máquina vai estar sempre jogando. A gente sabe que a máquina só pode jogar quando for a vez dela. E quando é a vez dela? A vez dela é simplesmente quando não for a vez do jogador 1. Então a gente coloca aqui, ó, não for a vez do jogador 1. E também, se não for game over. Game over. Se o jogo também não tiver terminado, aí sim é a vez dela jogar. Vamos colocar isso aqui dentro. Então lá, criamos a função IAJoga, que faz todo aquele processo que vocês já viram, só que essa função só vai ser chamada quando não for a vez do jogador 1, for a vez do jogador 2, que é a máquina, e o jogo não estiver terminado. Aí sim a máquina vai jogar. Vamos testar se está funcionando então a nossa máquina? Vamos lá, vamos dar o play. Aqui é a minha vez. Você vê que a máquina não jogou. Eu vou clicar aqui. Ah lá, foi a vez da máquina. A máquina aleatoriamente escolheu essa posição. Vamos ver que se continua funcionando. Tá lá. Opa, temos sorte. A máquina aleatoriamente escolheu justamente as posições corretas para que ganhasse. Show, galera! É isso. Tic-Tac-Toe, ou o jogo da velha, como você achar melhor, está refeito do zero. Eu acho um bom exercício tentar mudar alguma coisa, ou mesmo melhorar o código e mostrar para seus amigos. Ou mesmo mostrar aqui também nos comentários para eu dar uma olhada, tá bom? No próximo vídeo, a gente vai configurar uma IA imbatível, que só ganha ou empata. E não essa máquina burrona que no final das contas até nos ganhou, né? Que nós temos agora. Para criar essa IA imbatível, a gente vai usar um algoritmo muito famoso que serve justamente para esse tipo de decisões entre dois jogadores. Chegamos ao final desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo, porque dá um trabalhão fazer, mas eu gosto. Compartilhe também com seus amigos. Um abraço e tchau!